Bora, torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, porque eu tenho bastante coisa pra conversar com vocês aqui, tá? Vocês viram na thumb aí, tem possibilidade de saída do Cristaldo e eu vou te colocar aqui o que pode acontecer nessa reta final de temporada. Eu quero falar com vocês sobre busca pelo próximo técnico, sim. Sim. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o próximo confronto, o confronto contra o Juventude, porque a tabela atualizou e a tabela está gritando recados para o tricolor. Vou começar falando sobre o próximo jogo contra o Juventude, tá? Que eu quero puxar com vocês já sobre a tabela. Eu quero começar falando com vocês sobre a possibilidade de termos Aravena, Soteldo e Vijaçante. Não é mistério para ninguém que o Grêmio vai mandar o avião lá, o jatinho do Celso Rigo, para buscar os 3 jogadores que estarão com suas seleções. Assunção, né, no Paraguai, onde o Grêmio vai buscar o Vijaçante, e lá em Santiago, no Chile, onde vai buscar o venezuelano Soteldo e também o chileno Aravena. O ponto dessa história toda, gurizada, o Grêmio esperava contar pelo menos com Aravena, só que o grande ponto é que o Gareca pode colocar água no nosso chopp, no chopp do Renato, porque o Aravena, ele tem se destacado não só no Grêmio, ele vai se destacar também na seleção, e ele já conseguiu esse espaço, hein? Ele jogou 90 minutos no último amistoso da seleção chilena, e o Grêmio está com receio de que ele possa jogar mais 90 minutos agora no próximo confronto. E o detalhe, se ele joga 90 minutos, que o jogo acontece na próxima terça contra a Bolívia, como é que vai estar esse guri para enfrentar o Juventude na quarta-feira? Então o Grêmio está de olho nessa situação, porque a situação inverteu. O Grêmio tinha um receio com o Vijaçante e com o Soteldo, porque até então os dois eram os titulares das suas seleções, e estava tranquilo com o Aravena. Só que o Vijaçante foi pro banco, numa ideia maluca do técnico da seleção paraguaia, e o Aravena virou titular na seleção chilena, e o Soteldo sempre foi titular na seleção venezuelana. Inclusive o Soteldo não enfrentou o Brasil porque estava suspenso. Então o Grêmio está de olho na minutagem desses 3 jogadores, vai fazer essa força-tarefa, vai buscar esses 3 jogadores, mas teme que daqui a pouco o Gareca, né, o técnico da seleção chilena, possa jogar água no nosso chopp. Quero falar com você sobre 2 situações. Gustavo Martins e Pavon estão treinando normalmente, treinando com bola, inclusive. O Grêmio divulgou imagens nas suas redes sociais dos treinamentos. Os 2 jogadores parecem treinando normalmente e são grande tendência para essa partida contra o Juventude. No caso do Gustavo Martins, a gente já conversou por aqui, o Gemerson está suspenso, restaria somente Jeromel, o Rodrigo Caio e também o garoto Natan Felipe. Só que como o Renato não usa o Natan, enfim, quem seria a dupla do Eli? Jeromel, Rodrigo Caio ou Gustavo Martins. Tomara a Deus que seja o Gustavo Martins, né? Já que o Renato não usa o Natan. Na minha preferência vai o Natan, mas tem esse detalhe todo do Renato. Quero passar com vocês aqui a nossa tabela de classificação, porque nós tivemos um detalhe importante neste sábado. Olha só, agora todo mundo tem 33 jogos, tá? Bonitinho, ó, todo mundo 33, todo mundo com 33 partidas, todo mundo já jogou as suas partidas atrasadas. Ontem teve Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se enfrentaram, o Atlético Paranaense venceu, era uma partida válida lá pela 19ª rodada, então todo mundo ficou com o mesmo número de jogos agora. O que isso significa? Que o Grêmio segue em 12º com 39 pontos, mas agora, ó, 2 pontos da zona de rebaixamento. Justamente o Juventude abre a zona de rebaixamento com 37 pontos. Olha a importância dessa partida. Aí veio o bolo ali, né? Tem o Criciúma, que é o primeiro fora com 37, Fluminense com 37, 15º, Atlético Paranaense, que venceu, foi a 37 também, 14º. Aí vem o Vitória com 38, nós com 39, Corinthians já tá com 41. Então, olha a importância dessa partida, né? O Corinthians já tem 41. Corinthians já tá com 41. Olha só que loucura. E só se vai, né? Atlético Mineiro 42, Vasco 43 e por aí a turma lá de cima que vai se indo embora. Então a importância dessa partida contra o Juventude, porque nós ficamos a apenas 2 pontos com todos os times já com o mesmo número de partidas. Quero avançar com você, seguir falando sobre outra situação importante por aqui, gurizada, que é sobre o próximo técnico do Grêmio. Quem será o novo treinador do Tricolor? Olha, tá uma loucura total essa situação, tá? Mas o que eu posso garantir para vocês nesse momento, que é falado nos bastidores, é Renato não fica.
Renato não fica, cada vez ganha mais força sobre isso, tá? O Renato não fica para a próxima temporada, o Renato já perdeu parte de sua equipe, perdeu o seu braço direito, que era o Alexandre Mendes, perdeu o seu braço esquerdo, agora essa semana o seu observador, então o Renato não fica para a próxima temporada. Esse é o grande ponto. Agora, quem substitui o Renato? Bom, se falou muito em Tite durante a semana. A informação que se tem sobre Tite é que o Tite perdeu muita força nessa semana, justamente porque o presidente Alberto Guerra quer ter um departamento de futebol, um conjunto de futebol com mais harmonia, talvez seja a palavra certa. O presidente Alberto Guerra, ele quer fazer tudo certinho, bonitinho, direitinho. Não totalmente de acordo com todos os torcedores, mas com boa parte do que a torcida pede. O Tite é um nome que infelizmente, ou felizmente para quem gosta do trabalho do Tite, ou infelizmente, enfim, ele tem muita rejeição em meio ao torcedor tricolor. Tá? Vejo muitos torcedores do Grêmio que não gostariam de ver o Tite no Grêmio. Então o Tite, ele perdeu muita força também nos bastidores por conta disso. Tem quem queira o Tite? Tem, mas ele não é unanimidade. E justamente por não ser unanimidade, por ter esta divisão no conselho de administração, o Tite aparece como um possível, mas não tem tanta força como já teve lá no início. Outro ponto, o acordo com o Felipão. Se o Grêmio realmente tem um acordo com o Felipão, como é dito e falado e garantido, não daria muito certo essa relação Tite e Felipão, até porque já foram brigados no passado. E se a ideia do presidente Alberto Guerra é ter um departamento de futebol em harmonia, bom, aqui a gente já começaria errado, né? Então o Tite perde muita força e perdeu muita força por conta disso. Como eu disse, a ideia do presidente Alberto Guerra é ter um guarda-chuva, ter alguém responsável por todo o departamento de futebol. Com a possível saída de Brum e com a possível saída de Vivian, que hoje são os braços direito e esquerdo, ou os dois braços direito do presidente Alberto Guerra, haverá uma grande reformulação no departamento de futebol do Tricolor. Renato saindo, o presidente perde o seu escudo. E sim, o seu escudo. Quem seria esse cara? Bom, por enquanto, até onde a gente está vendo, seria o Felipão, o coordenador. Mas o Grêmio já buscou e tentou o Rodrigo Caetano, que seria o cara também, né? Convenhamos que o Rodrigo Caetano seria o cara pro Grêmio. Eu não digo nem só para contratação, eu digo para vender, para se livrar de grandes problemas que o Grêmio tem hoje, visto Natan Pescador. Então, assim, o Grêmio 2025 começa a se formar. Alguns nomes começam a ficar pelo caminho. Mas tem uma informação importante, que foi até o César Cidade Dias quem trouxe agora nessa reta final de semana. Ele cravando a saída do Renato, mas também que o presidente Alberto Guerra deverá ir atrás de um técnico argentino e que o Crespo seria o ficha 1. Nós já conversamos aqui sobre o Crespo, falamos já aqui que o Grêmio sondou, né, buscou informações sobre o treinador, mas que ele quer ir para a Europa. Eu lembro vocês que o Tite, quando foi para o Flamengo, também não queria vir para o Brasil, queria ir para a Europa. Só que as coisas não aconteceram e ele acabou vindo para cá. O Crespo é um cara que ele tem uma relação muito boa com os jogadores. Ele construiu uma relação muito legal aqui no São Paulo quando ele veio para cá. Ele, inclusive, tem uma frase dele lá no vestiário do São Paulo até hoje, para vocês terem uma noção. Ele começou o Campeonato Paulista muito bem, só que depois foram se dividindo para outras competições, Copa do Brasil, Brasileirão, a pressão começou a pegar. Eles tiveram uma... quando eu digo eles, eu digo o Crespo e a sua equipe, né? Porque ele tem toda uma equipe que ele trabalha. Eles tiveram alguns problemas com a adaptação ao futebol brasileiro, e aí, claro, a situação foi pegando, e a pressão aqui é bem diferente, como você sabe. Então eles não conseguiram se adaptar rapidamente ao calendário aqui do futebol brasileiro, e ele acabou se perdendo e ficando pelo caminho. Mas é um técnico que eu admiro. Eu acho que seria uma boa também. Só que eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ele vem com a equipe dele, tá? Ele vem com a equipe dele. Ele não é o cara que... Como é que eu posso dizer pra vocês? Que ele bota... Ele não é... Sabe, ele não é tipo o Renato, assim, sabe? Que quer botar a mão na massa e fazer tudo sozinho. Sabe, essa ideia que a gente tem do Renato, que é o Renato que manda em tudo e faz isso, faz aquilo e tal. Não, ele comanda a equipe dele. Ele tem a equipe dele, inclusive ele trocou a equipe dele quando ele viu que a equipe dele não estava rendendo. Então ele tem a própria equipe de trabalho e ele cobra muito da equipe dele. Então ele é um cara que ele tem essa... É como se fosse esse cara do guarda-chuva que o presidente Alberto Guerra quer, só que ele é da equipe dele.
Quando eu digo é preparador físico, eu digo é preparador disso, preparador... Então, tem toda essa situação do Crespo também. Mas me parece um bom técnico, só que tem um detalhe, ele quer ir para a Europa também. Teria que ser convencido a vir para cá. Então, é um nome que ganha força, é um nome de um técnico argentino, é um nome de preferência do presidente Alberto Guerra, tá? O Crespo, na informação do CCD, é o preferido do Alberto Guerra para a próxima temporada e aparece com força aí no radar do tricolor. Só que aí tem outras questões que a gente precisa analisar também. E aqui vai entrar o que eu quero falar com vocês daqui a pouquinho sobre o Cristaldo. O Grêmio precisa analisar, e vai analisar, como será a próxima temporada. O Grêmio terá que abrir mão, de algumas situações, tá? Algumas situações. Como, por exemplo, o Grêmio terá que baixar a folha salarial. O Grêmio tem a necessidade de baixar a folha salarial. Hoje a nossa folha está em 16 milhões de reais. Diogo, o salário dos jogadores estão atrasados? Não, não estão. Mas o Grêmio não suporta muito tempo com a folha desse jeito. Há a necessidade de baixar essa folha. Hoje nós temos, por exemplo, o Reinaldo ganhando 600 pila, tá? Nós temos João Pedro ganhando 700 pila. Por exemplo, Diego Costa. Diego Costa ganhando 700 pila. 700 pila o Diego Costa. Se não tá rendendo, perdão, não vai. Se investiu no Arezzo pro Arezzo ser esse cara pra próxima temporada, um aperto de mão, um muito obrigado ao Diego Costa, mas não dá. Não tem condição. E assim são os grandes pontos. Aí eu já nem falo de Natan Pescador, porque tem contrato. Já tô falando desses jogadores que estão nessa reta final. O João Pedro ainda tem um contrato mais longo, mas esses outros jogadores que a gente consegue, vai. Então o Grêmio vai ter que se mexer, porque não vai ter Libertadores, não conseguiu bater a meta e não vai conseguir bater a meta no Campeonato Brasileiro. O seu patrocínio Master tá complicado de conseguir os 60 milhões do Banrisul, não vai ter um aumento significativo nos patrocinadores da camisa. Então o Grêmio tem vários pontos. Quem é o ativo que o Grêmio vai vender para esse início de temporada? Quem é o grande ativo que o Grêmio vai vender? Gustavo Martins? Não é um grande ativo. Não é. O Natan Fernandes perdeu totalmente o mercado nesses últimos tempos. Quem seria? Gabriel Mack? Gabriel Mack tá frio. Ainda mais agora que tá em meio de temporada na Europa. Então, assim, a situação do Grêmio tá complicada. Eis que surge a necessidade de grana. Se isso realmente vier a se confirmar, eu tô trazendo bastidores de informações importantes. Se realmente vier a se confirmar uma necessidade de venda para a próxima temporada, aí sim o Grêmio pode colocar em xeque a permanência de Cristaldo, porque é um jogador que ele levanta muitas situações sobre seu custo-benefício. Talvez pelo custo-benefício desse momento até valha, porque o Cristaldo ele ganha em média ali 300 mil reais, mas o salário dele vai ter que aumentar, né? Ele está pedindo a renovação. Então esse custo-benefício Cristaldo vai ser colocado. E o grande ponto, ele é um jogador que tem mercado, ele é um jogador que tem procuras. O River já teve aqui por ele, o Boca já teve interessado, já saiu lá na Argentina que o Boca gostaria de contar com o Cristaldo também. Então, já houve clubes mexicanos, inclusive também atrás do Cristaldo. É um ativo que o Grêmio tem. E hoje é o único ativo que o Grêmio tem para se preparado para vender e que o Grêmio conseguiria fazer um caixa. Aí essa informação vai ao encontro da procura do Grêmio pelo Quinteiro. O Grêmio procurou o Quinteiro, meia do Racing. Foi confirmado pelo presidente do Racing. Depois o staff do atleta também confirmou que seria um pedido do Tite, tal. Enfim, houve essa procura. Então é importante a gente ficar de olho nesses movimentos, nestas possibilidades. O Grêmio não vai vender o Cristaldo a preço de banana porque precisa de grana. O Grêmio não está decidido a vender o Cristaldo, não é isso. Mas o Grêmio começa a fazer contas para a próxima temporada. E se o calo apertar, se o sapato apertar, Cristaldo hoje é o ativo que o Grêmio tem para poder fazer caixa, poder fazer grana. O 2025 do Grêmio já começou, gurizada, e com definições muito importantes a serem tomadas. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. E aí, venderia Cristaldo? Crespo é o técnico para poder substituir Renato? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.